Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e este é o primeiro Top 10 da temporada 2026, o nosso quadro editado pelo Nicolas, em que eu ranqueio 10 coisas dentro de um tópico. O Santos estreia na temporada 2026 no sábado, amanhã, 4 da tarde, contra o Novo Horizontino, e por isso o Top 10 de hoje é Top 10 estreias do Santos que nos iludiram. Estreias de temporada mesmo, tá? Não de Campeonato Brasileiro, por exemplo, que já é mais pro meio do ano. Não dessa vez, que é em janeiro ainda, mas vocês entenderam. 10 estreias de temporada, 10 jogos, o primeiro da temporada, que nos iludiram com algo, com a qualidade do time, com algum jogador, enfim. Serão esses os jogos que eu citarei aqui pra gente já esquentar e se iludir, claro, com o que o Santos vai fazer contra o Novo Horizontino. Eu sempre prego aqui no canal que as coisas mudam, né? O time titular do primeiro jogo nunca é o do final da temporada. Os jogadores saem, jogadores chegam, técnicos são trocados, mas a ilusão momentânea daquela estreia existe, fica marcada, e é sobre isso que eu vou falar aqui. Então, vamos lá, com 10 jogos, 10 estreias que iludiram o torcedor santista. Às vezes deu bom, às vezes deu ruim, mas nos iludiram naquele momento. Vai servir também para vocês lembrarem algumas estreias, né? Eu, por exemplo, não lembrava de algumas, e aí fui pesquisar e falei, meu Deus, é verdade, isso aconteceu. Olha que doideira. Então, o Nicolas, claro, vai colocar alguns lances dessas partidas para vocês na tela, vale a pena ficar olhando, não só ouvindo neste caso, para você também relembrar onde estava, ou enfim, até conhecer algumas histórias que eu contarei aqui neste Top 10. E o 10º lugar fica com a nossa estreia de 2023. É complicada, mas eu vou contar pra vocês. Se você não lembra, o Santos ganhou aquele dia, aquela estreia de 2-1 do Mirassol em Vila Belmiro. O Santos não jogou lá muita coisa não, sendo bem honesto. Vai empatar o jogo nos acréscimos do primeiro tempo com um gol de pênalti, se eu não tô enganado. E depois ele, Lucas Braga, faz o gol da vitória. Lucas Barbosa encontrou Soteldo, ele vem pela esquerda, o levantamento passou, é gol do Santos! Nos iludiu. Porque Lucas Braga, se você não lembra, disse naquela temporada que planejava fazer 15 gols. E ele fez um gol na estreia. Foi o único até o fim da temporada. E vocês sabem o que aconteceu no fim da temporada. Então, 2023 fica com esse 10º lugar. Eu fiz a pesquisa de 2002 pra cá, que é quando eu tenho memória das estreias, tá bom? 9º lugar, 2013. 2013 é a última estreia do Neymar pelo Santos, né? O primeiro jogo da temporada do Santos com o Neymar em campo. Desde então, claro, ele saiu e ano passado ele voltou já com o campeonato rolando. E com 20 minutos de jogo daquele Santos 3, São Bernardo 1 em São Bernardo, o Neymar já tinha feito um gol e também no último lance o Neymar faz o último em 3-1. Então a gente se iludiu muito que poderia ser mais uma temporada com o Neymar nos dando o título. Passou perto naquele Paulista, inclusive, foi vice-campeão, né? Ficando atrás do Corinthians na decisão, mas ele acabou indo embora pouco depois, logo depois da estreia do Brasileiro, e voltou só ano passado. 8º lugar, voltamos para algo mais recente e é 2021. Em 2021, se você não lembra, na verdade a estreia da temporada ou foi pela Libertadores ou algum jogo do Brasileiro, porque estamos falando, claro, do ano adiado, né, pela pandemia, que é 2020. Aqui eu tô contando a estreia da temporada em si, que é o empate contra o Santo André em 2-2. E por que a gente se iludiu naquele dia? Foi poucos dias após o fim do Brasileiro e já com Ariel Roland no comando. Vários meninos da base jogaram, tipo Sandro Perpétuo, Pirani, e a gente começou a acreditar que a temporada poderia ser, se não empolgante como foi aquela que nos levou à decisão da Libertadores, mas boa, no sentido de técnico gringo que era benquisto, jogadores da base começando bem, mas basicamente nenhum menino da base continuou naquele bom ritmo, naquele 2-2. A gente não ganhou esse jogo, mas não jogou bem. E o Santos acabou brigando contra o rebaixamento naquele Paulista, só escapando na última rodada. Então foi realmente uma ilusão efêmera. Essa aqui nem tanto. No 7º lugar, 2011. Bom, 2011 nós fomos campeões paulistas e da Libertadores. E se você não lembra, nós estreamos com os reservas goleando o Linense por 4-1. Cara, é só isso. Aquele time jogava tão solto, de maneira tão brilhante, que os reservas iam lá em Lins. Não que o Linense seja um grande time, inclusive vai aparecer aqui de novo mais 2 vezes, curiosidade. Mas assim, o bonde do Michael Leite ia lá e metia 4. Hoje a gente sofre contra qualquer time do interior, fora de casa, em campo neutro, enfim. Naquele ano o time era tão bom que os reservas iam lá para Lins, 4-1 fora o baile. E a gente sabia que vinha coisa boa. E naquele caso, veio coisa boa mesmo. 6º lugar, 2024. Olha só,
penúltima estreia do Santos até o momento, que é Santos 1, Botafogo de Ribeirão Preto 0, também pelo Paulista. Eu estava lá em Ribeirão Preto. 1-0, gol do Otero. E não vou falar que nos iludiu pelo Otero ou por alguma atuação individual, mas nos iludiu, meio que acabou sendo verdade, na esperança da reconstrução, né? Na esperança de que sairíamos do buraco. Imagina como seria estrear naquele inferno de 2024 com um resultado negativo. Mas não, vencemos, fomos até a final do Paulista e, claro, depois subimos para a Série A. Então, foi bom começar aquele ano tão desesperador, aquele inferno que durou 365 dias, com uma vitória. E, se você puder, vá aos melhores momentos da Cazé TV, que eles estão com o microfone na torcida do Santos e a hora da explosão do gol do Otero é muito alto o barulho que faz. Foi bem legal. Ação de bola do Juliano, cavou pra área, chegou, Otero! Quinto lugar, 2002. Olha só, eu vou explicar para vocês. A nossa estreia em 2002 foi pelo Rio-São Paulo. Se você olhar só o placar, parece que foi bem fácil. Foi Santos 3, América do Rio de Janeiro, o Ameriquinha, 0. Mas todos esses gols saíram depois dos 45, 44 do segundo tempo. Foi tipo tudo no final. Foi desesperador. Mas, naquele dia, joga Diego. Diego estreia no profissional aos 16 anos e, cara, se teve uma coisa naquele dia que a gente olhou, tem coisa boa vindo aqui. Foi o Diego. Bem, deu certo. Estamos falando de 2002, quando o Diego, claro, foi um dos nossos craques campeões brasileiros. Robinho, outros jogadores da base estreiam depois naquele Rio-São Paulo, mais algumas rodadas, mas o Diego estava desde o primeiro jogo. Quarto lugar, 2005. Isso aqui é uma doideira. Se você não sabe que jogo é esse, vale pesquisar. Em 2005, o Santos estreou na temporada enfiando 5-1 na Portuguesa, com um hat-trick do David e 2 do Robinho. Cara, quem não saiu iludido daquela partida é maluquice. O Santos, que em 2005 acabou sofrendo bastante no Brasileiro, destruíram o time, mas começar com hat-trick do David e 2 gols do Robinho num 5-1 é loucura. Então 2005 fica aqui no quarto lugar. Mas vamos para o pódio. O pódio tem coisa óbvia e tem surpresa. Qual será a ordem? Vou contar para vocês a partir de agora. Em terceiro lugar, medalha de bronze 2010. 2010, claro, o Santos enfia 4-0 no Rio Branco, lá no Pacaembu, Rio Branco de Americana, com o mando do Rio Branco. O Santos joga de estrada essa partida. Eu estava lá e é o começo daquele time dos sonhos de 2010. A gente ainda não sabia, na verdade nem eles, porque na rodada seguinte o Santos empata com a Ponte e na terceira a gente perde para o Mojimirim. Pouca gente lembra disso. O Santos começa só com 4 pontos em 3 jogos naquele mágico Campeonato Paulista de 2010. Mas a primeira partida contra o Rio Branco é incrível. Ganso, Neymar, Giovani, enfim. Aquela história começa a ser contada e o 4-0 nos iludiu e estávamos corretíssimos sobre o que viria, inclusive com as tantas e tantas goleadas que aquele time enfiou. Segundo lugar, medalha de prata, 2019, num calor de 147 mil graus, eu estava lá em Vila Belmiro, Santos 1, Ferroviária 0. E por que esse jogo nos iludiu? E meio que deu certo. Bom, era o jogo da estreia do Sampaoli. Foi meu primeiro jogo como dono deste canal. Foi o primeiro jogo que alguém pediu uma foto comigo, nunca vou esquecer, na fila do portão 1 e 2. Foi um jogo em que Jean Mota fez o gol da vitória. Copete pela esquerda, faz o cruzamento, arrancou o Cardoso para Jean Mota! Foi o jogo em que a torcida batia a palma quando recuavam a bola para o Vanderlei. Foi um dos jogos mais divertidos e quentes, o qual já estive, e ali a gente começou a ver o trabalho do São Paulo. O Santos jogou bem aquele dia, sofreu para fazer o gol, mas Jean Mota, que se tornaria, pelo menos eleito, ele foi o melhor jogador do Paulista, brilhou naquele dia. Não durou tanto assim o brilho do Jean Mota, mas aquele dia, não só ele como o São Paulo, nos iludiram e, foi bom demais. Mas não fica com o primeiro lugar de ilusão em estreias, pelo menos desde que eu me lembro, né, em 2002, fica com 2017, que é um ano meio meh. Inclusive o nosso primeiro ano de seca, né? Seca que infelizmente dura até agora. Mas, se você não sabe qual foi o primeiro jogo de 2017, eu conto agora. Eu coloquei até aqui só jogos oficiais. E o jogo oficial desse primeiro lugar conta. Porque foi um 6-2 no Linense. Em casa, foi na Vila Belmiro, eu tava lá. Aliás, eu cortei o outro. Eu falei que o Linense ia aparecer 2 vezes aqui, porque eu tinha separado na minha pré-lista, né? Eu sou tipo o Ancelotti, eu faço uma pré-lista. Em 2018, quando a gente ganha de 3-0 do Linense com 2 gols do Arthur Gomes. Mas ele entrou na lista final. Mas 2017 entra com 6-2 em que o Santos deu show, assim. Me lembrou muito 2010. Foi uma loucura. O Santos deu um baile no Linense. Não durou muito tempo, mas foi 6-2. Só que, apesar de eu estar contando só jogos oficiais,
Em 2017 também foi o ano em que a gente disputou um amistoso antes da temporada e enfiou 5-1 no Kenitra de Marrocos, lá no Pacaembu, também estava lá, que era lanterna, ou estava na zona de abaixamento do marroquino, hoje está tipo na 3ª divisão, e Vladimir Hernandes, ele mesmo, colombiano de 1,12 m, fez um gol de bicicleta. Muita gente lembra desse dia. Então essa sequência, essa combinação, 5-1 no Kenitra e 6-2 no Linense, 11 gols em 2 jogos, iludiu muita gente. Deu tudo errado, mas enfim, foi bem legal aquela sequência. É isso, que Santos e Novo Horizontino entre nessa lista, quem sabe lá no topo de ilusões, e que, sendo uma boa estreia, se torne uma verdade para o restante da temporada. Boa sorte para o Santos, boa sorte para nós, e nos vemos a qualquer momento.